João, capítulo 5, versículo 1, e diz assim: Algum tempo depois havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, isto é um à parte que o João está a dizer, ele diz, existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda. É o tanque de Betesda. E esse tem 5 pavilhões. Versículo 3. Nestes pavilhões ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos. E esperavam pelo movimento das águas. De certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Notem que isto era o que eles acreditavam. Não quer dizer necessariamente que isto era o que acontecia. Era, vamos dizer, que era o que o povo acreditava, que as águas quando se mexiam é porque estava lá um anjo, então o primeiro a entrar no tanque era curado. Essa era a noção daquilo que eles acreditavam. Entretanto, agora apresenta-nos um personagem. Diz assim, estava ali um certo homem enfermo há 38 anos. Ou seja, ele tinha um problema de saúde há 38 anos. Quando Cristo o viu deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, vejam esta pergunta, se não é interessante, queres ser curado? Tu queres ser curado? Perguntou-lhe Cristo. O homem enfermo queixou-se. Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu estou a ir, há um outro que desce antes de mim. Cristo pergunta, tu queres ser curado? E ele diz, ele não responde se sim ou que não. Ele começa a justificar. Próximo. Sim. Então lhe disse Cristo, levanta-te, toma o teu leito e anda. Próximo. Imediatamente o homem se viu curado e tomou... O seu leito é a cama que ele tinha lá feito. Okay? Isto é o leito. Estas expressões às vezes nós não estamos habituados. Pôs-se a andar e naquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus, notem que ele foi curado, e depois o autor diz assim, e aquilo era num sábado, ele foi curado e foi curado num sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é eu vou pôr a minha voz de religioso, está bem? Vejam lá se vai ser. Diz assim, por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito, não, eu não vou. Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leite. Próximo. Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou, me disse, toma o teu leite e anda. Ele está a dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Quem me curou é que disse, toma a tua camazinha que tu fizeste e vai embora. Próximo. Não, antes. Perguntaram-lhe eles, então e quem é o homem que te disse, toma o teu leite e anda? Próximo. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Próximo. Mais tarde Jesus o encontrou. Isto é interessante. Mais tarde ele foi curado. Cristo encontra este homem que foi curado no templo e diz assim, o encontrou no templo e lhe disse, olha, agora que já estás curado, não peques mais. Ou seja, o milagre chegou até ti, mas toma atenção, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, agora que tu foste agraciado, agora que tu recebeste alguma coisa da parte de Deus, toma atenção para que não continues no padrão que tu tinhas de vida anterior, para que agora não te suceda o quê? Alguma coisa pior. É interessante isto. Uma coisa meio enigmática. Ok, eu acho que é até aqui. Eu não sei se mandei mais versículos, mas até aqui. Gostava de vos convidar a ficarmos de pé juntos. Sobre isso já deu as boas-vindas a quem está pela primeira vez. É sempre um privilégio ter visitas, não é? É sempre bom estarmos juntos. Mas, bem assim, ao estilo da nossa Igreja Jubileu, que gosta de dar abraços. Onde é que está o João? O João Lino, que é aquele rapagão que está ali, lindo, que agora fez a barba, ainda está... Ficou mais de novo, 10 anos. Aquele homem gosta de abraços. Ele mandou uma mensagem esta semana a dizer assim... Eu não sei porquê, eu não estou a receber muitos abraços. Eu disse, João, por quem me tomas? Então eu gostava que nós, bem ao estilo da Jubileu, nós encontrássemos 3 pessoas, inclusive o João Lino, é? E que nós pudéssemos dar um abraço bem forte a 3 pessoas e dizer assim, bem-vindo a casa.
Amém? Vamos fazer isso, vamos sair dos nossos lugares, vamos dar um abraço caloroso. Não seja por isso. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Há pessoas que deram um abraço a 3 pessoas ao mesmo tempo. Esta igreja é estratégica. É para poupar tempo, não é? Abraço 3 de uma vez e está feito. Graças a Deus. Amém. Vamos tomando os nossos lugares e vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Então, eu hoje tenho 5 pontos rápidos para partilhar com os irmãos. E o primeiro ponto encontra-se no versículo 6. Quando Cristo vê aquele homem, ele faz a seguinte pergunta: tu queres ser curado? Tu queres ser curado? Ou seja, eu sei que tu tens um problema, mas tu queres ser curado? E não é apenas uma pergunta de retórica. Ele está mesmo a perguntar para tentar fazer um diagnóstico da condição, não apenas física, que é notória, mas também a condição emocional daquele homem. Se ele tem esta capacidade de reagir de alguma forma. Mas a resposta que este homem dá, eu não sei se já encontrou pessoas assim, que nós perguntamos uma coisa e a pessoa responde outra coisa que não tem nada a ver com a pergunta. E é isso que acontece. Ele pergunta assim: tu queres ser curado? Isto não é uma pergunta enigmática per si, é uma pergunta simples. Tu queres ser curado? Quais são as possibilidades de resposta? Há só 2. Ou sim ou não. E o que é que aquele homem diz? Ele não diz nem sim, nem não. E fica num talvez. Ele atribui culpas. E este é o meu primeiro ponto, que é a ideia de barreiras que nos impedem, muitas vezes, de nós recebermos alguma coisa da parte de Deus. É verdade, como foi dito aqui, e é verdade, isso é bíblico, nós não chegamos à igreja para receber algo de Deus, nós chegamos à igreja para quê? Como foi dito? Para dar. Então, a narrativa daquilo que é bíblico é: nós, porque já recebemos de Deus, nós então somos constantemente constrangidos em dar. Por isso é que eu digo sempre isto. Se tu precisas de o cristão funciona assim, notem. Tu precisas de um abraço, então dá um abraço. Tu precisas que Deus te ajude financeiramente, aprenda a ser generoso e dá o que tu precisas. Tu precisas de um estímulo de alguém, estimula alguém. Tu precisas de um elogio, elogia alguém. Tu precisas de atenção, dá atenção a alguém. Então o espírito cristão é um espírito muito contra a maré, é contrário, é aquilo que eu mais quero é aquilo que eu vou aprender a dar. Mas também há momentos na nossa vida que nós devemos o quê? Receber. Nós devemos receber da parte de Deus o quê? Direção de Deus, o refrigério de Deus. Como também foi dito aqui, só aqueles que sabem o que é estar nos braços de Deus é que sabem a calmaria que existe nos braços de Deus. Então existem algumas barreiras que nos impedem de receber algumas coisas de Deus. E o primeiro princípio é este. Nós estamos habituados a atribuir culpa. Nós atribuímos culpa sempre a alguém. Quando nós somos chamados a atenção por Deus, pelos outros, a vida, as circunstâncias da vida nos apertam e nos pressionam, nós agimos como este homem paralítico. Tu queres ser curado? E ele diz: Senhor, eu não tenho quem me ponha no tanque. Mas homem, tu queres ou não queres ser curado? Esta é que é a questão.
mas ele começa logo a atribuir culpas. Notem isto, eu escrevi assim, um homem pode fracassar em muitas coisas, mas só se torna um fracassado quando começa a culpar os outros. Quando tu começas a culpar as tragédias na tua vida aos outros. Pois, eu só estou assim porque eu não tive a mesma oportunidade que o outro. Eu só estou nesta situação porque alguém fez, porque os meus pais não me deram educação, não sei o quê, porque eu não fui amado quando eu era pequenino, quando eu não sei o quê, na igreja não me deram atenção, deram oportunidade àquele e não me deram... Então, a ideia de atribuir culpas aos outros é alguma coisa que nos impede de receber Deus e receber as coisas de Deus na nossa vida. A culpa não é minha, a culpa é de outra pessoa. Não, mas o pastor não conhece a minha situação. Sim, é verdade, eu não conheço, mas Deus conhece. E quando nós assumimos o nosso papel perante Deus, nós estamos a abrir um caminho para que Deus nos abençoe. Eu acredito que Deus restaura coisas que nós vamos perdendo ao longo do caminho. Notem isto, se não é interessante. Quando duas pessoas estão em conflito, por exemplo, os pais estão em conflito com os filhos, ou o marido está em conflito com a esposa, ou o patrão com o empregado, ou o amigo com o amigo, o irmão, não interessa. Não é interessante que, em vez de olhar para onde é que o outro errou, se eu olhar para mim próprio e eu der este caminho e disser assim, olha, eu acho que houve coisas que eu não tive bem. Eu não te vou culpar, mesmo que a nossa tendência seja o quê? Ver o erro do outro. Mas experimente fazer isto. Assuma o seu erro primeiro. Mas eu não errei em nada. De certeza que erraste em alguma coisa. Se calhar não comunicaste bem. Se calhar não ouviste bem. Quando nós abrimos esta via de, olha, eu não tive tão bem assim. Ou então assim, ajuda-me a perceber, não é de uma forma irónica. É dizer assim, ajuda-me a perceber onde é que eu errei. Ajuda-me a perceber onde é que eu errei contigo para eu perceber isso. Eu não estou a culpar a outra pessoa. E eu vejo que há famílias que às vezes existem maus ambientes, locais de trabalho, existem mau ambiente simplesmente pelo orgulho e pela atribuição de culpas. Há sempre alguém exterior que é o culpado, nunca eu. E isso é orgulho e é das coisas mais diabólicas que existe. O orgulho é das coisas mais do diabo que existe. É o facto de eu não dar a mão à palmatória, não entregar o meu coração a outra pessoa também. E para alguns de nós que estamos aqui, a pregação poderia ser só isto. Eu podia dizer agora assim, e pronto, era isto que Deus tinha para falar connosco. Ou seja, deixem de ser orgulhosos. Cheguem perto de alguém e digam, olha, eu não quero ter este ambiente entre nós. Eu não quero mais ter este ambiente. Tu podes-me perdoar, podes-me ajudar a perceber onde é que eu errei. Atribuir culpas é uma maneira de impedir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então ele pergunta se tu queres ser curado, e eu posso fazer esta pergunta hoje para todos nós. Qual é a tua enfermidade? É o orgulho? É a autossuficiência? É a insegurança? Todos nós temos alguma enfermidade no coração e alguns uma enfermidade física. A pergunta é esta: tu queres ser curado? Tu queres ser curado? Ou quando alguém te pergunta, tu queres ser curado desse teu orgulho, desse teu ego inflamado, dessa autossuficiência, dessa insegurança, o que tu começas a dizer é desculpas. Não, mas eu sou assim por... Para com isso. Assume perante Deus e diz, eu preciso de ajuda e eu quero ser curado. E quem sabe, Deus não se compadece de nós. O segundo ponto que eu tenho para partilhar é que Cristo, no versículo 8, diz... Cristo não começa a dialogar com ele, a dizer, não, pois, realmente tu estás a ser discriminado, tu não estás a ser valorizado pelo teu potencial. Não, ele não entra nisso. Ele ordena, ele manda, ele diz assim, levanta-te. E agora eu fico... Se o homem era paralítico, parece que ele está o quê? Está a mandar uma boca, está a dizer uma piada. Qual é a tua enfermidade? Pois, se ele está deitado, ele é paralítico, ele diz, levanta-te. Como assim levanta-te? Eu sou paralítico, como assim levanta-te? Se fosse eu, nesta interação, por isso é que Deus conhece a nossa personalidade e Ele age connosco de uma maneira muito própria. Se fosse eu, o vosso querido Nuno, se eu fosse um paralítico e houvesse um indivíduo, podia ser muito espetacular,
chegasse ao pé de mim e dissesse assim, primeiro, queres ser curado? Chegava ao pé do Lucas, queres ser curado, Lucas? Eu disse, pô, se eu tenho um problema, claro que sim. E ele disse, então levanta-te. Eu disse, eu não me consigo levantar, por isso é que eu sou paralítico. Mas qual é que é a ideia aqui? É que também há uma outra barreira que nos impede de receber coisas de Deus, que é a nossa falta de esforço. Cristo teve que colocar naquele homem o seguinte, eu faço o impossível, mas tu tens que fazer o quê? O possível. O nosso Deus é o Deus do quê? Para Deus nada é aí. Então Deus é o Deus do impossível. E Ele deixa o possível para nós. Então a ideia é, o que eu tenho que fazer, Deus, ouça, o que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer por mim. Deus quando é que entra em ação? Quando não me é o quê? Possível. Eu faço o que eu tenho que fazer. Por exemplo, amar as pessoas. É Deus que me vai fazer amar as pessoas? Obrigar-me a amar as pessoas? Não, porque isso é o quê? É possível. Agora, amar os inimigos, isso é impossível. Mas por isso é que nós temos o Espírito de Deus em nós que nos faz fazermos o quê? O impossível. Então a ideia do esforço é uma ideia de que alguns de nós achamos que Deus vai fazer tudo. Não, Deus não te vai obrigar a ler a Bíblia, por exemplo. Ele não vai fazer isso, porque ler é-nos possível. Eu lembro-me sempre de uma situação que contaram que um pastor, ele foi jantar à casa de uns crentes. Né? Os crentes convidaram e ele foi lá jantar. E o pastor foi lá e comeu. E eles, aqueles crentes, foram buscar, como é que a gente chama? Os melhores talheres, como é que a gente chama? Não sei o que é da China. Não é da China? Como é que é? Não, mas a gente diz... pronto, foi buscar os melhores talheres que tinham. Pronto, o melhor conjunto lá que tinha. Um faqueiro com... Pronto. Há uma outra expressão que eu não me lembro, não interessa. E pronto, e serviram o pastor, honraram a vida do pastor, etc, etc. No final do jantar, ele foi-se embora e eles estavam a arrumar o faqueiro e as coisas e notaram que havia uma colher de sopa que estava a faltar. E aquilo era prata, naquele tempo aquilo era muito dinheiro. E eles, deve estar aqui num sítio qualquer, porque o pastor não nos roubou. Quer dizer, então o homem teve aqui, ele não nos roubou, ele não levou a colher para vender, não. E passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Até que a mulher disse, olha, eu vou ter que falar com ele, porque eu acho que ou ele levou de engano, e o marido a dizer, nenhuma pessoa leva uma colher de sopa de engano. E começaram aquele constrangimento, e foram falar com ele. E disseram assim ao pastor, irmão, pronto, não leva mal, mas desapareceu-nos uma colher desde o jantar que o pastor teve lá em casa e nós não encontramos. E ele diz assim, olha, aquele problema que vos está a assolar a família, etc. Vocês não têm orado sobre isso? E eles, temos. E têm lido a Bíblia? Sim, temos. E o pastor diz assim, eu acho isso estranho porque eu deixei a colher dentro da Bíblia. Ou seja, eles não liam nada à Bíblia. Então esta ideia de falta de esforço é um impedimento, é uma barreira para que Deus fale connosco e resolva até algumas questões em que existe uma antecipação, uma expectativa de que tu tens que fazer a tua parte. Se tu não fazes a tua parte, tu não podes esperar que Deus faça a parte dele. Porque isto é um trabalho de equipa. A partir do momento em que nós nos tornamos filhos, é um trabalho de equipa. Nada da vida é de graça, até a nível de Deus, é pela graça. Não foi de graça. A salvação que chegou até nós foi pela graça, mas não foi de graça. Custou alguma coisa a alguém. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele é crucificado, esse foi o preço que Ele pagou. Portanto, chega até nós de graça, mas não foi... chega até nós pela graça, mas não foi de graça. Custou alguma coisa. Então, o esforço é alguma coisa que nos custa também. Número 3, é uma das maiores barreiras que nos impede... Eu só tenho mais 2 pontos. É uma das maiores barreiras que nos impede de recebermos da parte de Deus.
que é a ideia da religiosidade, a ideia de nós sermos profundamente religiosos. Porque este homem foi curado e as pessoas que estavam à volta dele, em vez de celebrarem o facto de ele ter sido curado, não, para eles o importante é que ele foi curado num dia que para os judeus era um dia sagrado que não se podia trabalhar. Ou seja, eles não viram o bom, eles conseguiram concentrar-se naquilo que eles achavam que era uma coisa errada. Por isso é que eles dizem assim, o versículo 9 diz que ele foi curado, ele imediatamente levantou-se, esforçou-se, pegou no seu leito e andou. Mas aquele dia era sábado. Ou seja, aquilo não foi da maneira como era suposto, não foi. E Deus tem o costume de fazer coisas um bocado fora da caixa, fora da norma. Ele tem este bom costume de baralhar as nossas ideias pré-concebidas. Quando nós achamos que já percebemos Deus, Deus move-se de uma maneira que nós não estávamos à espera. Deus é um Deus imprevisível. E eu amo o facto dele ser assim. Deus é como se ele fosse bilingue. Quando eu penso que eu já descobri qual é a língua que ele está a falar, ele de repente começa a falar numa outra língua que eu tenho que me esforçar para perceber o que é que ele está a dizer, como é que ele está a agir. E esta igreja é exemplo disso também. É o exemplo de que há pessoas que têm histórias que nós pensamos assim, como é que Deus, nesta situação, conseguiu fazer um milagre onde era tão imprevisível que isto acontecesse. Pessoas que, passado anos, têm uma reviravolta na vida delas, e eu gosto de histórias de reviravolta. Eu gosto de histórias de que já não era possível, mas de repente Deus transformou. Já não era para acontecer, mas de repente aconteceu. Então, o Deus que faz essas reviravoltas é um Deus que choca de frente com a ideia da religião, que nos endurece o coração e que nos torna pessoas frias e que nós olhamos para o que não interessa e não celebramos o que verdadeiramente interessa. Por isso é que no versículo 10 diz, por isso disseram os judeus ao que fora curado, é sábado e não te é permitido carregar o leito. O que é que interessa se é sábado? O que é que interessa? O que é que interessa a maneira como nós chegamos até este lugar? O que é que interessa isso? Se nós chegamos aqui cheios de problemas e limitações, o que é que interessa? Mas não era assim que era suposto ser feito. O que é que isso interessa? Se a pessoa orou e orou com palavras caras, o teu amor é tremendamente profundo. O que é que interessa isso? Ao dizer, Senhor, eu não sei bem o que é que eu hei de dizer, mas eu preciso da tua ajuda. O que é que interessa? A maneira como nós chegamos até Ele. Porque eles focaram-se na questão do leito. Ele não podia pegar no leito e andar com o leito. Era proibido. Ele nem sequer sabia quem Jesus era. Ou seja, podia cair no ridículo dele. Quem é que te curou? Nem sei quem foi. O que é que interessa quem foi? E outra coisa, ele estava à espera de um anjo. E deixem-me focar isto. Este homem estava à espera de ser curado por um anjo. É o que diz a palavra. As águas mexiam, ia lá um anjo, e ele queria ser curado por um anjo. Mas não apareceu um anjo. Foi alguém que o ajudou. Não acham que esta ideia de se for para ser ajudado, tem que ser de determinada maneira? Vocês sabem que das melhores pregações que eu já ouvi, não foram pregações com palavras a partir da Bíblia. Foram com ações de pessoas que me amaram nos tempos mais difíceis. O que é que interessa? Se foi a partir de um púlpito ou se foi numa mercearia enquanto eu estava a pedir o pão? O que é que interessa isso? Se eu estou sempre à espera que Deus apareça de uma determinada forma, quem sabe Deus não me vai surpreender e aparecer de uma outra forma qualquer. Por isso é que nós não devemos rejeitar as coisas que acontecem no dia a dia. Porque as coisas que acontecem no dia a dia são mensagens de Deus para nós. Deus não fala apenas a partir deste púlpito. Os irmãos concordam comigo? Deus fala no louvor, por exemplo. Não há músicas que falam connosco, em que Deus está a falar connosco. Só que se eu tiver uma visão muito limitada, Deus está constantemente a falar e eu não o ouço. Porque eu estou à espera que Ele só apareça de uma determinada maneira.
Número 4, uma outra barreira que nos impede de receber da parte de Deus é a memória curta. Deus faz coisas incríveis e nós esquecemos. Por isso é que quando Cristo o encontra, no versículo 14, diz assim: mais tarde Cristo o encontrou no templo e disse: agora que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, se Deus já chegou à tua vida, toma atenção a isso. Porque a partir de agora, tu já és responsável. Se Deus já falou contigo, tu tornas-te responsável. Não tenhas memória curta. E por último, no versículo 23, Cristo explica o porquê dele fazer milagres e dele ter vindo e de Deus ter encarnado. Ele diz assim: a fim, este é o propósito, a fim de que todos os homens, ou todos honrem o Filho, Cristo, exatamente como honram o Pai. Esta ideia de, eu acredito em alguma coisa, eu acredito em Deus, mas Cristo, biblicamente não conta. Tu tens que aceitar o pacote todo, é o que a palavra diz. Se tu tens uma imagem assim muito mística, não, eu acredito que existe alguma coisa, então tu não tens uma relação com Deus, é o que a Bíblia diz. Tu tens que honrar o Filho como honras o Pai, a fim de que todos honrem o Filho exatamente como honram o Pai. Isto é o mesmo capítulo. Aquele que não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Por isso é que nós, ainda que o Papa está muito mal, ele não é intermediário entre Deus e os homens. Os irmãos sabem isso, não é isso que nós acreditamos. Ele pode ser um bom homem, pode ser um homem interessante, pode ter todas as virtudes. Nós não acreditamos que haja outro intermediário entre Deus e os homens. Nós acreditamos que Cristo faz essa reconciliação com o Pai. Não há outro nome sobre o qual as pessoas sejam salvas. Nós podemos pegar em Maomé, Buda, podemos pegar no Joseph Smith, podemos pôr Ellen White, podemos pôr o Papa. Nenhum desses nomes, nenhuma dessas pessoas traz salvação, traz cura para com as pessoas e para com a humanidade. Foi Cristo que morreu por nós. Então esta ideia de honrarmos o Pai está ligada a honrarmos o Filho. Então se nós não honramos o Filho, nós não vamos receber de Deus aquilo que era suposto. E deixem-me terminar lendo este texto. Que é Filipenses capítulo 2, versículo 6, e eu termino. Eu gostava de vos convidar a ficarmos de pé juntos enquanto eu leio este texto e eu vou terminar. Então, reforçando que não honrar o Filho é um impedimento, é uma barreira de nós recebermos aquilo que Deus tem para nós. Não são as tuas boas ações que te vão fazer entrar no céu. Eu lembro-me da história do ladrão na cruz. Os irmãos lembram-se da história do ladrão na cruz? Em que ele diz, olha, ele está a morrer ao lado de Cristo, e ele diz, olha, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. E eu, em jeito de brincadeira, eu faço sempre este exercício, que é aquele homem não foi nunca à igreja, aquele homem não fez uma oração de rendição, aquele homem nunca leu a Bíblia, como nós a temos, mas a verdade é que aquele homem, quando morreu, Cristo garantiu, ele disse assim, ainda hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Cristo disse àquele homem, é isto, porque tu me honraste a mim e eu sou o filho, não interessa mais nada, tu hoje estarás no céu. E eu imagino aquele homem entrar, e isto é em jeito de piada, mas compreendam isto que eu estou a dizer, aquele homem entrar no céu, e se alguém estivesse lá às portas do céu a verificar o nome, eu acho que aquele homem ia dizer, olha, pronto, é para eu entrar. E eu acho que ele dizia, mas tu fizeste a oração lá na igreja do Jubileu? Não conheço nem sei. Mas tu leste a Bíblia e tal? Não, também não. E clamaste pelo nome poderoso que é acima de todo o nome de Jesus? Não, nem sei quem é esse tal de Jesus. Não faço ideia. Não. Então como é que tu vais entrar aqui? A única coisa que aquele homem iria dizer era o seguinte, eu vou entrar porque o homem que estava ao lado da cruz me disse que eu podia entrar. Então a única maneira de nós termos este acesso ao Pai
e acesso ao paraíso é através de Cristo. Não é através das nossas boas obras, ou um outro nome qualquer, ou sejamos boas pessoas. Não. É através do nome de Jesus. E diz assim, Filipenses 2,6, o qual, Cristo, tendo plenamente a natureza de Deus, ele não reivindicou para si ser igual a Deus. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Isto é honrar o Filho. Temos que compreender quem é o Filho, então. Entregando-se à obediência até à morte e morte de cruz. Por isso, eu espero que os irmãos fiquem tão entusiasmados quanto eu. Eu quando leio isto, há um entusiasmo que por causa dessas questões todas. Por isso, Deus também o exaltou de sobremaneira, de tal maneira, de uma maneira tão plena, à mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer nome. É o nome do nosso Senhor. Para utilidade. Porquê que ele lhe deu um nome que é acima de todo o nome? Pois bem, Paulo explica. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a ideia é a ideia de nós honrarmos o Filho. E em 2 minutos eu gostava que nós pudéssemos orar juntos. Nós somos uma família, não é? É uma família de famílias, mas nós somos uma família. E eu gostava que nós pudéssemos tirar 2 minutos para orar por alguém. Não vou pedir para virmos à frente ou desafiar alguém para vir à frente. Vamos orar por alguém. Se tu estás com a tua esposa, sei lá, um amigo, filho, etc. Das coisas mais bonitas é ver casais a orar, os pais a abençoarem a vida dos filhos, sei lá, dos netos, etc. Mas vamos tirar um tempo para orar especificamente sobre isto. Dizer, Senhor, retira qualquer barreira que esteja a impedir este irmão de receber de Ti alguma coisa. Porque hoje nós estamos a pedir a Deus, Senhor, abençoa-nos. Senhor, faz alguma coisa nova dentro de nós. Se tu tens vergonha de orar, não faz mal, abraça a pessoa que está ao teu lado, o teu marido, seja quem for. Mas vamos tirar um tempo para estarmos em família, uma família espiritual, e vamos orar uns pelos outros, está bem? Se tu sentires sair do teu lugar, sai do teu lugar, vai abençoar alguém que tu sabes que está com algum problema, alguma questão. Mas vamos fazer isso, está bem? Vamos fazer isso? Sair dos nossos lugares, vamos abençoar alguém, está bem?
Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos ainda fechar os nossos olhos também. Vamos orar juntos também. Senhor, obrigado pela Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra fala ao nosso coração de uma maneira que nenhum de nós pode falar uns aos outros. A grande pregação é a pregação que é feita no nosso coração, no nosso espírito. Quando nós falamos da Tua Palavra, é apenas um ponto de partida para aquilo que Tu começas a trabalhar em nós. Senhor, aqueles de nós que estamos doentes no nosso orgulho, no nosso ego, nas nossas inseguranças, na nossa falta de sabermos quem somos, cura-nos disso também. Que hoje seja mais um dia no processo da cura que Tu queres para cada um de nós. Mas ajuda-nos a não atribuir culpas aos outros, ajuda-nos a sermos nós a darmos os passos na direção da reconciliação, ajuda-nos a sermos nós a darmos o passo em direção ao outro também. E alguns de nós, mesmo durante esta semana, nós vamos ter situações onde nós vamos ser chamados a cumprirmos o que estamos a ouvir nesta manhã. Lembra-nos, no nome de Jesus, lembra-nos aquilo que nós ouvimos hoje. Não atribuir culpas, mas ir na direção do outro também. Ajuda-nos a cada um de nós a esforçar-se para fazer a sua parte. Tu esperas de nós que façamos aquilo que temos à nossa mão de fazer. Mas nós confiamos em Ti para que Tu faças o impossível. E há coisas impossíveis à nossa volta que Tu irás com toda a certeza fazer, não porque nós merecemos, mas porque Tu és um Deus de amor. E ajuda-nos a ser sempre uma igreja que honramos o Filho. Nós amamos a comunhão, amamos o Pai, amamos o Espírito Santo, mas queremos honrar o Filho e desenvolver cada vez mais esta noção de trazer para perto estas convicções. E que a nossa igreja, mais do que outra coisa qualquer, seja conhecida como uma igreja que ama a Tua Palavra, que tem zelo pela Tua Palavra, que a partir da Tua Palavra ama uns aos outros. Então faz de nós um exemplo nesse sentido também, Senhor. Que sejamos conhecidos não por grandes pregações, grandes pregadores, grandes grupos de louvor, grandes instalações, mas sejamos conhecidos por servirmos um grande Deus. O impacto do Deus a quem nós servimos. Então abençoa-nos, Senhor, o resto deste dia também. Lembra-nos tudo o que nós ouvimos aqui nesta manhã, no nome que é acima de todo o nome. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.